Enorme alegria poder falar com todos vocês nesse dia tão especial. Depois de 3 meses juntos, iniciando um processo de discipulado, estamos hoje administradores das associações e missões, departamentais, pastores, líderes, futuros líderes de pequenos grupos, vários oficiais de igreja. Sejam bem-vindos a esse dia tão especial, marcante aqui no território da União Leste Brasileira. Recebo o meu abraço, minha felicitação, meu reconhecimento, porque você acreditou em uma proposta de discipulado. Todos nós estamos juntos nesse processo. E daqui para frente, nós teremos uma grande rede de pequenos grupos para facilitar o crescimento espiritual dos membros e o alcance dos amigos. Missão, formando assim uma grande rede de discipulado. Nesse dia, logicamente, vamos falar de discipulado. Eu gosto muito de esportes. Esportes coletivos me chamam muito a atenção, porque no somatório das forças, das habilidades que se forma um time, uma seleção. E, logicamente, não é preciso que todos tenham as mesmas habilidades. Para a formação de um grupo, para a formação de um time, as habilidades precisam ser distintas. O que é necessário apenas é todos terem o mesmo foco. Você está vendo na tela a formação da equipe da Seleção Brasileira de 2019, vôlei masculino. E dentro dessa seleção, você logicamente tem atacantes, tem aqueles que jogam na defesa, tem aqueles que jogam no meio de rede. E um detalhe interessante é que, pela escolha do técnico, foi colocado um ponteiro a mais, um atacante a mais, e logicamente ficou um pouco mais de ataque, um pouco menos de defesa. Escolha do técnico. Esses jogadores que atacam ou que defendem, um precisa ajudar o outro, porque você tem uma qualidade, mas você precisa de uma cobertura. Isso chama muito a atenção. Imagina dentro da igreja, todos nós temos dons diversos, mas agora nós precisamos de ajudar na deficiência do outro, na debilidade do outro. Não é você que é mais forte, ignorar o mais fraco, mas um ajudando o outro. E me chama muita atenção, por exemplo, o técnico, quando precisa conversar com o levantador, porque é das mãos dele que nascem as jogadas ensaiadas, as jogadas de ataque. Às vezes só ele está errando e chama a parte e conversa só com ele, enquanto outros estão com outra atividade, porque os dons são diversos. É por isso que o apóstolo Paulo fala muito na questão dos dons espirituais. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios 12, um dos textos que Paulo fala dos dons espirituais. Os membros juntos constituem o corpo, nós juntos constituímos o templo de Deus, a igreja de Deus. E não há preferência de membros. Todos nós somos fortes, todos nós somos fracos. A Bíblia nos diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 1 talento, mas a expressão para mim valiosa é assim: o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe aprouve. Para uns mais, para outros menos. Qual é o que merece aplauso? Todos, porque nós juntos somos mais fortes. É assim que funciona. Imagina, por exemplo, na seleção de Jesus ali, dos 12 apóstolos. Quem recebeu aplausos? Pedro ou André? Quem foi mais útil para o começo do reino, para a expansão do reino? Pedro ou André? Habilidades distintas, funções distintas. Pedro falava mais, mas quem era aquele que sempre estava levando pessoas a Jesus? Naquele episódio da multiplicação dos pães, quem foi que achou o menino lá com os pães e peixes? André. Quem recebia aplausos? André ou Pedro? Talvez André. Você nunca tenha nem ouvido um sermão sobre André, mas ouviu vários sobre Pedro, já pregou vários sobre Pedro. Mas é assim que funciona. Nós temos os dons distintos, habilidades distintas, mas quando estamos juntos, o somatório das nossas habilidades é que formam uma igreja forte. Um ponto que nós precisamos ter em mente para a nossa compreensão da temática desse dia é: o que é igreja? Mateus 24 apresenta Jesus saindo do templo e os discípulos chamam
a atenção do mestre para a beleza do templo. Dá uma olhada, mestre, na beleza desse templo. O mármore, o sol batendo ali em cima do mármore. E Jesus, em outras palavras, dizendo assim, não, na verdade, sem dúvida alguma é belíssimo. Mas chegará o dia que aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai desaparecer. Então, o âmago, a essência, não é a construção, por bela que seja, por necessária que seja, mas igreja tem uma essência especial, um âmago especial. E é sobre isso que vamos falar nesse dia. Lucas capítulo 5 tem uma história muito especial. É uma história da pescaria. E nós vamos tirar algumas lições aqui nesse dia para a nossa compreensão, para o nosso entendimento sobre esse processo. Uma introdução aqui. Naquela manhã, o mesmo cenário. Pessoas, barco e mar. Você já notou que muitas vezes nós agimos ou reagimos dentro do automático? Imagina, por exemplo, você no trânsito. Alguém buzina forte lá atrás de você. Qual é a sua reação inicial? Imagina, por exemplo, você ser destratado. Qual é a sua reação inicial? Imagina você em um estabelecimento comercial, pagando por um serviço e o serviço é mal feito, o serviço demora. Qual é a sua reação inicial? Um problema relacional, uma crise, na sua visão, uma demora para ser promovido na empresa. Você merece, mas outro é dado àquela promoção. Qual é a sua reação inicial? Nós reagimos muito na questão do automático. E dentro da visão de igreja também, nós trabalhamos também com esse aspecto, dentro da visão do automático. E nessa manhã aí, que a pescaria é retratada, nós temos aí um barco, pessoas, mar, um cenário automático, cada pessoa reagindo de acordo com aquela situação. Dentro desse cenário, parece que era um dia sem resultado algum. Gastaram energia, gastaram tempo, gastaram dinheiro, mas nada de resultado. Não parece assim, às vezes, alguns dias da nossa vida, que nós nos esforçamos tanto, mas parece que não conseguimos absolutamente nada. Para aquelas pessoas que estavam na praia, seria mais um dia comum. Seria, logicamente, eles iriam viver um dia especial, estavam começando. Para eles, seria um dia de preparo de pescaria em meio a um discipulado. Mas para o céu, era exatamente o ambiente oposto. Seria um dia de discipulado em meio a uns momentos de pescaria. Isso porque sempre o céu está disposto à pescaria. Sempre o céu está disposto à salvação, à missão, à discipulado. Mesmo que nós não enxerguemos, ou mesmo em meio às nossas atividades comuns e cotidianas da nossa vida. Eu gosto muito de pensar no que Ellen White fala, quando apenas os métodos de Cristo trarão êxito ao trabalho da igreja. Nesse trabalho que ele fez, nós encontramos ali duplas missionárias, o foco no envio, missionários, nós encontramos ali avaliação, nós encontramos uma composição de discipulado, atendimento às necessidades das pessoas, convites, conquista da confiança, apelo, segue-me. Esse é o trabalho que nós precisamos na igreja também, porque esse, como ela diz, esse resultado virá apenas se nós seguirmos o método que Jesus deixou para nós. Algumas pessoas na igreja têm uma habilidade tremenda no testemunho, na pregação, no exercício do seu ministério. Há pessoas, por exemplo, que vendem algum produto, caldo de cana, suco de laranja com pão, pessoas simples que estão trabalhando ali no seu cotidiano, mas todas as pessoas que entram em contato com esse cristão recebem um livro, recebem uma oração, recebem uma palavra de apreço, mas são poucas as pessoas que têm essas habilidades, que têm essa disposição, que têm essa condição. A grande pergunta que nós fazemos é: e a maioria, e a massa da igreja consegue fazer isso?
Portanto, os nossos olhares, amigos, sempre precisam estar com a massa da igreja, com a grande maioria. Nós precisamos facilitar o trabalho para que todos se envolvam e não somente apenas alguns poucos. Esses poucos recebem, sim, o nosso reconhecimento, mas nós precisamos, como líderes que somos, facilitar para que o trabalho seja feito pela grande maioria da igreja também. Um quadro geral básico da nossa igreja em qualquer lugar do mundo, quase em qualquer lugar do mundo, nós encontramos hoje dentro do cristianismo, não é nem somente dentro da igreja adventista do sétimo dia, mas dentro do cristianismo, nós encontramos pessoas que chegam somente para a hora do culto, é verdade ou não? 10 horas da manhã, as pessoas chegam, muitos não vão nem para a escola sabatina. E o que dizer do domingo? O que dizer da quarta? Quando a gente analisa o movimento de entrada e saída, nós encontramos um número alto de pessoas saindo da igreja, principalmente no setor jovem. Adolescentes e jovens é o público que nós mais ganhamos, mas também é o público que mais nós perdemos, principalmente ao término aí do ensino médio, no início do período aí das faculdades, ou pelo menos da idade da faculdade, nós perdemos muita gente. Nós precisamos, então, termos a nossa visão para o discipulado. Nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos mudar essa página. Não é dizer que com o discipulado não haverá perdas. Jesus teve perdas no grupo dele. Se você calcular, vai dar ali 8% de perda. Vai ter perda, houve perda no céu. Vai continuar, se nós entrarmos juntos no discipulado, vai continuar, infelizmente, com divórcios na igreja, com problemas espirituais, pessoas chegando somente para o horário do culto. Mas o que nós imaginamos é, se todos nós dermos as mãos, nós poderemos diminuir essa quantidade de pessoas que estão vivendo a vida cristã de uma forma qualquer, e nós precisamos, então, ajudá-las dentro de um compromisso cristão com o Senhor Jesus Cristo. Algumas lições dessa pescaria, da história da pescaria de Lucas capítulo 5. Eu leio aqui, versos 1 e 2. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. A primeira lição que eu tiro dessa pescaria, lavar as redes, não diz como foi a pescaria, mas como será. Vamos imaginar então aquelas pessoas ali com essas redes, passaram a noite em claro, não pegaram nada, gastaram tempo, energia, recurso. Agora essas pessoas estavam lavando as redes. Não há nenhum aparente sinal de desânimo aqui. Não há nenhum sinal de abandono. Eles estavam apenas se preparando para a próxima jornada. Lavar as redes não diz como foi a pescaria. Diz como será a próxima. Que tipo de preparo nós estamos fazendo para a próxima jornada. Nós vivemos hoje em um mundo com ênfase motivacional. Dá uma olhada na literatura motivacional. 30 dias para começar a viver, 7 dias para começar a ter saúde. É tudo assim, é tudo motivacional. E a literatura tem atraído muita gente, porque as pessoas querem uma mudança de vida. E aqui nós encontramos, então, sempre dentro desse aspecto, lavar as redes determina como será a próxima pescaria. Nós finalizamos um mês, um semestre, um ano. Como foi a nossa vida, por exemplo, matrimonial? O nosso casamento está melhor, está pior? E a vida profissional? Eu sou o melhor profissional do que fui o ano passado? Tenho perdido na área profissional, a área dos negócios, a área espiritual, estou melhor do que 2 anos atrás, estou pior. Na área relacional, na área emocional. É o momento sempre, amigos, de nós lavarmos as redes. Como anda o nosso ministério, como anda o nosso trabalho na igreja. Esse é o momento de lavar as redes. E lavar as redes não significa dizer que fracassamos. Há muitos que tiveram uma pescaria última, exitosa,
mas estão se preparando sem saber para o fracasso na próxima. E outras que foram fracassadas na última pescaria, mas estão se preparando, lavando as redes para serem exitosas. A vida é assim, não é assim? Tem dias que estamos lá em cima motivados e tem dia que estamos lá embaixo, decepcionados, frustrados. Essa é a vida humana, esse é o mundo que nós vivemos. Há pessoas que são tão motivadas, entram no trabalho, uau, que lugar fantástico, que liderança maravilhosa, que setor de trabalho, a empresa pensa em mim, que como eu sou feliz aqui, aqui é o céu. Meses depois, esse lugar parece o inferno, a pessoa nunca viu um lugar tão ruim como esse. O que mudou? Pouco tempo depois, meses ou alguns poucos anos, o que mudou? E o casamento que começou tão bem, agora é um inferno. E a igreja que começou tão bem, e agora o que mudou? Nós precisamos sempre lavar as redes, amigos, e descobrirmos aquilo que nós podemos melhorar na nossa vida. Um dia Zaqueu lavou as redes. Ele entendeu que a forma que estava vivendo, a forma que estava sendo profissional, lidando com coisas espirituais, não estava valendo a pena. Ele precisou lavar as redes, porque estava sendo infeliz e fazendo outros infelizes. Até porque não há felicidade na infelicidade. Ele precisou, então, lavar as redes. Um dia a mulher samaritana também entendeu que precisava lavar as redes. A forma que ela estava vivendo não estava valendo a pena. Ela estava sendo infeliz, apenas trocando de marido, mas não trocando de valores, não trocando de vida. Ela entendeu que precisava também lavar as redes. E nós precisamos sempre lavar as redes, porque Jesus veio a essa terra com um chamado específico para uma vida em abundância. Não é longevidade, é felicidade e eternidade. Quando eu comecei meu ministério, por exemplo, com todo o afinco, com todo o esforço, mas eu fazia praticamente o trabalho da igreja inteira. Algumas pessoas não queriam fazer e eu fazia. Eu e mais dois, nós dávamos 18 estudos bíblicos todo dia, até chegar em casa uma sexta-feira à tarde e lembrar que eu esqueci de fazer a feira. E não tinha feira agora para a minha família, a esposa e 2 filhos. Porque eu estava fazendo o trabalho da igreja inteira. Peguei uma gastrite e são as consequências de uma metodologia, de um estilo de vida que nós, às vezes, queremos fazer o melhor, mas nós não estamos fazendo da melhor forma possível. É por isso que Ellen White diz, apenas os métodos de Cristo trarão êxito o trabalho da igreja. Dá uma olhada nessa tela. Eu coloquei aí, é um livro chamado Igreja Essencial, que tem aí marcas de uma igreja enferma. Dá uma olhada nessas marcas aí. Igreja enferma é assim, uma igreja que perde a paixão pela missão, pelo evangelismo. Espero que a sua igreja não tenha esse sinal de doença dentro desse aspecto da igreja enferma. Um outro aspecto, fracasso em ser relevante. Apenas ela abre as portas, tem um culto, tem alguém que prega, alguém que canta, e a gente se vê a semana que vem. Mas que relevância tem? Poucos ministérios voltados para fora. Todos trabalham somente para dentro. Somente para os que já aceitaram Cristo. Não é que nós vamos desprezar? Obviamente que não. Todos nós somos crentes e todos nós entendemos que precisamos trabalhar uns pelos outros. Mas o nosso foco precisa ser alcançar aqueles que não estão. Mas uma marca é apenas voltados para dentro. Conflitos sobre preferências pessoais. Imagina cada um lutando, brigando dentro da igreja pelo seu conforto, que é a última prioridade do conforto. Todos querendo apenas que a sua opinião seja vitoriosa, que aqui nesse local seja assim, que quem for pregar fale assim, quem cante seja nesse estilo. Nós temos nossas preferências e essas preferências nós queremos que elas dominem sobre as opiniões dos outros, porque a minha opinião vale mais do que a sua.
esse é um momento de atrito e essas são marcas de uma igreja enferma. Será que não chegou o tempo de nós lavarmos as redes e descobrirmos que existe uma proposta de igreja bíblica dentro de uma visão de discipulado que nós precisamos implantar ou melhorar na nossa sistemática de vida? A segunda lição que nós podemos tirar dessa pescaria ou da história da pescaria é que é preciso pôr o barco no mar. Naquele dia, naquela manhã especial, Jesus iria fazer um convite a Pedro. Você conhece bem a história. Mas antes que ele fizesse o convite, tinha algo que ele precisava fazer. O barco estava na praia. E há muitos momentos, queridos, que nós somos chamados para estarmos na praia. A praia aqui representa o momento da comunhão com Deus, da busca de Deus. Nós não podemos sair para a missão sem antes termos a comunhão com Deus, até porque a unção precede a missão. Nós precisamos sair para a missão, mas só depois do encontro com Deus, depois de ouvirmos a voz dele, depois de falarmos com ele. Então, nós temos a comunhão e partimos então para a missão. Nós, antes de falarmos para outros, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Então, tem momentos que é preciso sim, o barco está ali na praia, mas o barco não foi feito para ficar ali o tempo inteiro. Muitos saem da igreja porque antes já saíram de Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal para não gerarmos uma tragédia coletiva. Nós precisamos trabalhar o nosso individual para que o somatório desses esforços individuais tenhamos um coletivo mais forte também. Também podemos pensar nesse aspecto, o barco ali na praia, como um local de capacitação. Antes de sairmos, nós precisamos ser capacitados. O que Jesus iria fazer, e aqui nos versos 3 e 4, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-lhe no barco, ensinava as multidões. Aqui o processo da capacitação, da instrução, do aspecto cognitivo, do aspecto formal. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para pescar. Nós então temos aqui o momento da capacitação antes do momento da missão. Barco na praia, representando dois aspectos. A nossa busca pelo alimento espiritual, a unção e depois a missão. Mas também o barco na praia representa o período da capacitação para a missão. Nós precisamos da unção e da capacitação para irmos para a missão. Agora, o apóstolo Paulo ele fala assim, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que nós podemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Ellen White diz que muitos na igreja fariam o trabalho se soubessem. Olha só, isso significa que quantos sermões eu já ouvi, quantos sermões eu já preguei, quantas palestras eu já fiz, quantas palestras eu já recebi. E às vezes a gente tem a impressão de que já fizemos o trabalho, mas às vezes, pelo que Ellen White diz, muitos fariam se fossem ensinados. Talvez falta um detalhezinho, um aspecto de descobrirmos como facilitar o trabalho dessas pessoas. Como essas pessoas se engajariam no trabalho efetivo espiritual. Paulo então diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Um dia eu estava conversando com um rapaz na praia. Estava de férias, passando por ali, e ele começou a contar a história do pai dele. E eu achei aquilo assim impressionante. Ele diz assim, olha, meu pai é um pescador profissional. Meu pai vive da pesca. Um homem simples, já de idade, mas há mais de 30 anos ele vive no mar. Literalmente vive no mar. Tem semanas que ele está na praia, tem semanas e meses que ele está
em alto mar. Um barco pequeno, e ele fica ali. Vai para algum local, e se a maré está para peixe, ele passa ali o tempo que for necessário e volta depois de 6 meses, volta para casa. Pega peixe, vende, para ali naquele cais ali, vende e sai passando de local para local, 6 meses depois volta. Imagina! E o que me chamou a atenção, seguindo esse pensamento, esse raciocínio de Paulo, pregue a palavra tempo e fora de tempo, significando que, imagina, nós precisamos pregar na universidade, no comércio, no aeroporto, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, do metrô, é tempo e fora de tempo. Porque o barco precisa ir para o mar. O barco não pode ficar apenas na praia. Tem o seu momento, mas ele foi feito para o mar. E é por isso que alguém disse que os barcos no cais estão seguros, mas eles foram feitos para o mar. A história que o rapaz me contou. Meu pai sempre está pronto para a pescaria. E isso me chamou muita atenção. Para mim, isso é pregar a tempo e fora de tempo. Sabe o que ele me disse? Quando está o mar para peixe, ele pesca de dia, à noite. Agora, o que me chamou a atenção é ele dizer assim, não tem cama no barco. Barco pequeno, de pessoas simples. Não tem bar, não tem cama. A roupa que ele está ali, ele está em atividade ou se deita para dormir. Só que no balanço do mar, nas ondas do mar, a onda vai, molha completamente, ou seja, 24 horas molhado. 24 horas pronto para pesca, descansando ou em atividade, mas 24 horas para pescaria, 24 horas molhado. Será que isso não diz o que Paulo está tentando dizer para nós? A tempo e fora de tempo, nós precisamos sim termos essa visão. Nós fomos chamados por Cristo, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para um chamado especial. Nós temos a missão de discipular pessoas, seguir os passos de Jesus e ajudar outros a seguirem os passos de Jesus. A terceira lição dessa história maravilhosa, fantástica, eu coloquei aí o sucesso do fracasso. Alguém um dia disse assim que o sucesso do fracasso é você repetir a fórmula do sucesso até fracassar. Imagina, por exemplo, um time, uma seleção. Ele ganhou um campeonato, ganhou outro campeonato, ganhou um campeonato, mas um dia os adversários estudaram tanto que já sabem como ele joga. Então, se ele não muda a tática, se não muda a forma de jogar, facilmente os adversários vão ganhar, porque já sabem como ele ganha, já sabem como ele joga. Então, um outro livro que eu me deparei foi assim, o que te trouxe aqui não é o mesmo que te levará lá. É esse mesmo raciocínio. Às vezes a gente tenta viver a vida da mesma forma, aprendemos lá como fazer tal procedimento, tal atividade, e a gente faz a mesma coisa. Especialistas dizem que se você sai da graduação, uma faculdade, esse conhecimento que você aprendeu só dura para os primeiros 4 anos de atividade. Logicamente, isso não vale para os princípios da igreja. Princípio é princípio. Mas, às vezes, algumas coisas, da forma que nós fazemos, às vezes, já não surtem tanto resultado. No verso 5, dentro da história, diz assim, Simão, quando ouviu o convite de Jesus para jogar as redes, disse assim, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançaremos as redes. O sucesso do fracasso. Esses homens aqui, eles eram profissionais. Eles conheciam a temperatura da água, o momento que ela é propícia, a temperatura da água. Sabiam o melhor horário da pescaria,
qual a melhor profundidade para a pescaria. E agora chega Jesus e derruba completamente esse conhecimento científico deles. Não estava levando em consideração o horário, a profundidade, a temperatura, absolutamente nada. Ele simplesmente disse: joguem as redes, como eu estou dizendo. É o que a Leonardo falou, apenas os métodos de Cristo trarão êxito para o trabalho da igreja. Não estou perguntando, em outras palavras, Jesus disse a Pedro, estou perguntando, Pedro, se você conhece a temperatura, a profundidade, o horário, não. Apenas faça o que eu estou pedindo. Joguem as redes no mar. O problema do ser humano, irmãos e amigos e líderes, é nós pensarmos que nós sabemos tudo ou quase tudo. Esse é o nosso grande problema. Nós confiamos na nossa força, no nosso recurso, no nosso diploma, no recurso que a igreja tem, na beleza que a igreja tem. Olha só, nós não precisamos de nada. Poucos querem aprender, poucos se dão o luxo de tentar estudar para aprender um pouco mais. O que eles pensam vale mais do que a igreja pensa. E hoje nós temos essa tendência. Muitos querem dizer assim: mas eu acho assim, eu penso assim, eu li na internet, eu vi na internet. O pensamento de pessoas vale mais do que o que a igreja pensa. Muitos trabalham a vida toda do mesmo jeito e nunca mudam. Nós temos que parar e avaliar como igreja. Estamos fortes? Estamos crescendo? Não estamos crescendo? Muitos ainda estão felizes com quantos membros vêm ao templo. É a quantificação. Imagina um sábado de manhã, uma igreja bonita, um serviço de adoração bonito, um pregador bom, um louvor bom, e todo mundo olha: uau, olha só a igreja lotada. A igreja lotada. Muitos se sentem felizes dessa forma. Isso não é ruim, isso é bom. Tudo que a igreja faz é bom. Mas nós precisamos sempre pensar: o que é o mais completo? É apenas medir, quantificar quantos estão vindo? Ou nós quantificarmos quantos estão indo para a missão, para o mar, para pescar, para o campo missionário? O que é mais completo? Nos alegremos quantos estão vindo. Opa, louvado seja Deus. É melhor o povo aqui. Mas quantos estão indo cumprir o ID de Jesus, a missão de Jesus? Essa é a grande pergunta que fica sempre para a nossa vida. E o apelo dele, o chamado dele é para nós sermos testemunhas. Ele não disse assim: encontre um bom lugar na igreja e seja expectante. Não. Ele disse: sejam meus discípulos. Todo o que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o chamado do mestre. Não é encontre um banco e fique confortável, mas tome a sua cruz e siga-me. O texto aqui apresenta dois cenários: praia e mar. Praia e mar. Capacitação e missão. Unção e missão. Jesus não ficou lá no céu, irmãos, dizendo assim: uau, bravo, 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 que coisa maravilhosa. Faz assim, faz desse outro jeito. Coloca ali outra igreja, essa cor não, faz assim, faz assado. Não, ele veio aqui, habitou entre nós, armou sua tenda ao lado da nossa, veio nos mostrar o que era discipulado, veio mostrar, veio transmitir valores. Ele não deixou um programa para a igreja, mas ele deixou princípios, ele deixou valores, não deixou uma liturgia, não deixou um programa, mas deixou como nós podemos trabalhar. Discipulado. Ele formou pessoas, selecionou pessoas, transmitiu valores, conduziu-as para a missão, avaliou. Esse é o nosso trabalho como igreja, queridos. O culto é uma parte maravilhosa da pregação, da adoração pública. Nós colocamos assim toda uma bateria, recarregamos a bateria, nós louvamos juntos, adoramos juntos. Mas, queridos, o verdadeiro, ou não vou dizer o verdadeiro, mas o mais completo trabalho do cristão não é quando nós entramos no templo, mas é quando nós saímos dele.
adoradores 24 horas, é lá fora, queridos. É lá fora que o problema é grande, que as dificuldades são grandes, que a pressão da vida é grande. No templo é fácil, porque todo mundo ali, ou quase todo mundo, pensa igual a nós, mas o difícil é quando nós saímos pela porta. É aí que nós precisamos ajudar uns aos outros. É aí que o sentido de grupo, o sentido de discipulado toma força, porque nós somos frágeis, nós ficamos sozinhos lá fora. Nós precisamos da ajuda um dos outros. E aí Jesus então apresenta essa questão do barco no mar para pescar. Igreja tem problemas? Sim. Na pandemia, por exemplo, nós encontramos um fenômeno, pessoas em home office. Nós não conhecíamos muito de home office. Pós-pandemia, home office. Mas o que as empresas chegaram à conclusão? Nós estamos economizando, mas estamos perdendo o sentido de coletivo, de unidade. E muitas empresas estão meio que, se não acabando com o home office, diminuindo. Alguns dias eles virem e se encontrarem. Alguns casais, como estão fazendo? Para não brigarem tanto, moram separados. Quando querem, quando desejam, se encontram. Quando não, cada um na sua casa. Mas, queridos, essa mentalidade, essa filosofia de individualismo, de individualidade, não pode suplantar o aspecto do discipulado. Nós fomos chamados para vivermos em grupo. Nós fomos chamados para crescermos em grupo. É por isso que Jesus disse assim, a menor porção do cristianismo é 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3, aí estarei com eles. A missão é em grupo, porque em grupo um fortalece o outro, um ajuda o outro. E é por isso que nós precisamos trabalhar com pequenos grupos, em comunidades, porque nós ajudamos uns aos outros a crescerem. Algumas características, por exemplo, das igrejas que mais crescem ao redor do mundo. São 8. Elas possuem liderança capacitadora, como você aí está trabalhando, liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, os dons diversos, mas todos trabalhando com os dons, espiritualidade contagiante. Veja que não é assento contagiante, eu sentei aqui é confortável, estou debaixo do ar-condicionado, não, mas é uma experiência contagiante, uma espiritualidade contagiante. Um ponto inspirador para recarregar bateria. Pequenos grupos, grupos familiares. Vejam que pequenos grupos estão dentro das marcas de igrejas que mais crescem no mundo, sempre. Por quê? Porque é bíblico. O que Jesus fez, fazemos também. Evangelização orientada para as necessidades, ministérios, e tem uma matéria, uma palestra sobre ministérios hoje. Nós precisamos ser relevantes na comunidade, fora do templo, ministérios, vamos falar muito sobre isso também, e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Eu posso até não concordar com você, mas eu lhe aceito em Jesus Cristo. Isso não é aceitar as pessoas impecáveis. Alguns já pensam, não, mas... Não, queridos. O pecador a gente abraça, porque Deus aceita as pessoas onde elas estão. Logicamente, Ele não vai deixá-las onde elas estão. Elas serão transformadas se andarem com Jesus Cristo. Mas nós precisamos amar, porque esse é um dos aspectos que Jesus colocou do amor relacional. Então, essas são as características das igrejas que mais crescem no mundo, e a minha ênfase é na comunidade, no pequeno grupo, no discipulado. E, finalmente, a última lição desse dia, dentro da história da pescaria: quanto mais mãos na rede, mais peixes no barco. O grande ponto é que a pescaria não depende de quantos olham o oceano. Quantos estão olhando aí o oceano? Não depende disso, mas de quantos puxam a rede. Imagina a igreja cheia de pessoas. Eu estou olhando o oceano, mas não é assim que funciona. A pescaria não é pela visão de quantos estão olhando o oceano, mas de quantos estão
puxando a rede. Pedro confiou no Mestre, lançou as redes e foi surpreendido. Deus quer nos surpreender na vida espiritual. Deus quer nos surpreender na vida matrimonial, na vida profissional, na vida emocional, relacional. Deus quer mudar a nossa página, porque discipulado é algo bíblico. Nós fomos chamados, nós aprendemos de Jesus o que era verdadeiramente discipulado. Jesus agora convidou os discípulos a serem pescadores de homens. Eles já eram pescadores profissionais, agora seriam de homens. A proposta do céu não é fazer você mudar a profissão. A proposta do céu não é fazer você mudar a sua atividade. A proposta do céu é fazer você mudar o foco. Pode ser melhor. Salvação deve ocupar nossa atenção e cuidado nessa vida. Eu posso pescar sozinho. Eu posso distribuir livro. Eu posso fazer alguma atividade sozinho. Aquele ali faz sozinho. Aquela faz sozinha. Mas, queridos, quando nós juntamos as forças, nós somos mais fortes. Nós fazemos mais. Naquele dia, um barco pescando e tinha um outro barco pescando. E eu estava pensando, por que a Bíblia fala aqui da pesca maravilhosa? Quem deu esse título, quem deu esse termo, pesca maravilhosa? E sabe qual foi a minha reflexão sobre o texto bíblico? Por que a pesca maravilhosa? Não foi porque naquele dia a temperatura da água foi diferente. Não foi porque naquele dia a profundidade da água era diferente. Não foi porque naquele dia o cenário era diferente. Mas foi porque naquele dia a atitude foi diferente. Havia um barco pronto para pesca e outro barco pronto para pesca. Cada um por si. Mas nesse momento que Deus operou e os barcos se juntaram, eles conseguiram a pescaria maravilhosa. Pescaria maravilhosa porque pela primeira vez os barcos trabalharam juntos. Eu posso trabalhar sozinho, você sozinho, eu vou conseguir algo, você vai conseguir algo. Mas se nós trabalharmos juntos, nós teremos a maior pescaria da terra. E falar em maior pescaria da terra, nós estamos pisando nos dias que Deus está pronto para a maior pescaria da terra. Nós estamos chegando ao fim de todas as coisas, no fim de todos os tempos. E nós precisamos dessa pesca maravilhosa. Nós precisamos seguir os métodos de Jesus, discipulado, formação de comunidade, formação de grupo, um líder ajudando outros a crescerem espiritualmente, alcançando seus amigos no comércio, na faculdade, no dia a dia, nos parentes, enfim. Nós precisamos de uma igreja, além dos programas, além dos cultos, uma igreja que vive em comunidade, que se ajude mutuamente, que siga os passos de Jesus e ajude outros a seguirem os passos de Jesus. É por isso que estamos aqui nesse retiro. Os nossos olhares estão para a frente. Quando vamos começar, no dia 25 de agosto, a nossa rede de pequenos grupos. E eu termino a mensagem aqui dessa grande pescaria, dentro desse raciocínio do que é discipulado, do que é vida cristã, apenas colocando, quando nós abrimos Atos 2, nós encontramos ali algumas atividades, e já está aí na tela, que a igreja cristã fazia nos templos, outras atividades que eles faziam nas casas e outras atividades que eles faziam nas ruas. Resumindo, se nós vamos apenas para o templo, dentro desse raciocínio, nós somos um terço de cristãos. Mas se vamos para as casas também, para a formação de pequenos grupos, para comunidades, aí nós somos 2/3 de cristãos. Agora, se nós vamos para o templo, temos uma comunidade, um pequeno grupo na nossa casa ou na casa de alguém, nós participamos, e vamos para a missão, salvar nossos amigos e familiares, aí nós temos a visão completa do que é cristianismo. No templo, nós vamos para adorar. Nas casas, nós vamos para nos edificar. E nas ruas, nós vamos para salvar. Nós estamos
nos dias da maior pescaria da terra. Muitas coisas poderemos fazer mais e melhores se dermos as mãos, se tivermos a visão que Cristo teve, formar líderes para tomar em conta, ajudarem outros, um grupo, a crescer espiritualmente, alcançar seus amigos, indo ao templo adorar a Deus, participando das casas, da edificação e salvando pessoas. Bem-vindos à revolução. Bem-vindos ao momento da maior pescaria da terra. Parabéns por acreditar, mas receba do Senhor em breve o abraço, o manto branco e as palavras: sejam bem-vindos ao reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino, tomai posse da herança. Esse será o dia de nós juntarmos as nossas histórias, o que eu fiz, o que você fez, o que nós fizemos, o grupo que nós lideramos, o grupo que nós ajudamos a entrar no céu. Muitas histórias teremos. Que esse retiro seja marcante na nossa vida, que esse retiro seja especial na nossa experiência cristã e que o pequeno grupo que vamos começar a liderar possa fazer com que todos cresçam espiritualmente, formemos um novo líder ali, que depois de meses saia e já abra outro, que abra outro, que abra outro. Isso é discipulado. Bem-vindos à revolução. E eu quero orar por você nesse momento. Que Deus te abençoe ricamente. Pai querido, depois de refletirmos aqui na experiência da pesca maravilhosa, nós entendemos que fomos chamados para uma igreja maravilhosa, para um trabalho maravilhoso, porque nós temos um Deus maravilhoso. Eu quero colocar todos eles, Pai, em tuas mãos. São administradores, departamentais, pastores, líderes diversos. Eu quero entregá-los todos. O Senhor sabe do que eles precisam. O Senhor sabe que eles têm famílias, preocupações, medos. E eu quero colocá-los todos, Pai, mas te pedir que eles e suas famílias estejam na eternidade. Recebam o reino por herança. Eu quero te pedir também que os pequenos grupos que irão serem abertos possam ter líderes com a visão do céu, ajudando outros a crescerem espiritualmente e alcançarem os amigos dos membros do pequeno grupo. Nos conceda a visão, nos conceda unção e em breve nos conceda o céu, em nome de Jesus.